Boa noite, pessoal. Estamos aqui começando mais esta live pela tenda de Aruanda Novo Caminho, que a gente vai dar continuidade ao estudo do livro Segue-me, de Chico e Emmanuel. Muito bem. A Sofia já está entrando. Vamos lá. A Leide Romão já está aí também. Ó. Doutora Alice, vamos lá, boa noite. Deu certo. Boa noite, tudo bem? Tudo, e você? Seja bem-vinda. Muito bem, às Obrigada. vezes o Insta não deixa a gente ver a outra pessoa, não. Eu não tô vendo você. Pronto. Normalmente aqui é aquela velha, né, conhecida falha, que de vez em quando, de vez em sempre acontece com a gente aqui. Aí fica só na Sim. voz. Uhum. Então vamos que vamos. Só na voz mesmo, não tem importância não. Tá. Enquanto isso, a gente vai guardar o pessoal aqui e eu vou escrevendo o nome da lição. E segue-me. Lição. Direito. Direito. Pronto. Fixado aqui. Lembrando, né, aos nossos amigos para colocarem copo, garrafa, coloca uma água perto de vocês, que durante, né, essa transmissão a gente vai elevar, claro, buscar elevar o nosso padrão e com a oração e tudo mais, né, com essa conversa. Então essa água vai ser fluidificada a nosso benefício. Silvinha está por aí também. Boa noite. Beleza. Saudades. Pronto. Aí. Mais um pouquinho a gente já começa. Fernando, boa noite. Mais um minutinho. Pessoal, está recebendo as notificações e está entrando. Vamos lá. Então vamos nessa. 95. Um prazinho. Vamos fazer a nossa oração primeiro. E depois a leitura, né? Aquele formato que a gente já conhece. Então gostaria de pedir para todos que procurem uma posição confortável. Normalize a respiração. Relaxe os ombros. Buscando nos conectar com a espiritualidade amiga e companheira. Está sempre a nos intuir, nos amparar, nos guiar. Aos emissários do Mestre Jesus, aos professores do infinito,
agradecemos por mais essa oportunidade de reunião, que buscaremos o aprendizado por meio do esforço comum, unidos em pensamentos e em sentimentos, e pedindo que sobre cada um de nós recaiam os fluidos divinos de paz, de luz, de esperança, de harmonia, de modo que se acalmem as aflições, sejam elas físicas, sejam elas espirituais, emocionais. Pedindo, Mestre Jesus, continue trazendo sempre a todos nós as oportunidades de crescimento, as oportunidades de sairmos do lugar e que chegamos nessa terra. Muito obrigado, Pai. Que assim seja. Então, muito bem. Muito boa noite a quem chegou depois. Aí a Sofia vai fazer a leitura para nós. Depois a gente começa comentando e faz aquele bate-bola. Pode ir lá. A gente vai falar sobre o capítulo do direito hoje. Dever cumprido é a raiz do direito conquistado. Entretanto, em todas as circunstâncias da vida, identificamos os mais diferentes direitos. Tens o direito de pedir onde emprestas generosidade e colaboração, mas desconheces até o ponto as tuas solicitações são capazes de tisnar as fontes da espontaneidade ou podar os interesses alheios. Usufruir o direito de advertir nos setores em que trazes o encargo, de ensinar contudo, é preciso hajas adquirido o imenso patrimônio de amor para que a tua correção não se transforme em ofensa ou desencorajamento dos outros. Guardas o direito de analisar, todavia, se ainda não estesouraste bastante experiências para compreender, é possível que a observação exagerada te leve à secura. Detens o direito de corrigir construtivamente na esfera das responsabilidades pessoais que te honorificam a vida. No entanto, por mais que a verdade te brilhe no verbo, se te falta bondade para acalentar a esperança à tua palavra, se erguerá por martelo interessado à destruição. Dispões do direito de reclamar onde empregas a tua parcela de esforço no levantamento do bem de todos, mas ignorados o limite depois do qual as tuas reivindicações são sustentáveis de ferir esse ou aquele companheiro em posição mais desvantajosa que a tua. Em todo tempo, em que qualquer parte, porém, desfrutamos o direito maior de todos, aquele que nunca nos frustra as possibilidades de melhoria e que sempre nos abre as portas da felicidade, na convivência uns com os outros, aqueles em cujo exercício jamais lesaremos a quem quer que seja, o direito que nomearemos como sendo para todos nós, os filhos de Deus, o privilégio de servir. Ok. Direito. Uma diferença gritante entre o direito que a gente tem, né, aqui na Terra, o direito que a gente que nos sustenta, assim, digamos, nesse conjunto de normas, regras, normas do gênero, né, regras, princípios, nos dirige e que do qual nos servimos eventualmente para exigir uma coisa de alguém, né, buscando a justiça, etc., né, processos, essas coisas que a gente conhece. Nesse caso, o Emmanuel
ele toca em algum possível ponto de contato com esse direito, mas o enfoque dele é um outro direito, né? É uma outra luz sobre isso aí, né? E nesse caso aqui, por exemplo, a primeira frase do texto, ela já indica bastante coisa, né? Ele fala que dever cumprido é raiz do direito conquistado. Então, para ter direito a alguma coisa, é preciso dever cumprido. Né? É preciso cumprir com as tarefas que nos cabem, para depois falar que a gente tem algum direito a alguma coisa, né? Não é como se alguém nos atribuísse por meio da caneta. Você tem direito de X, ponto. Pode ir lá buscar. Não. Ele demanda de nós um pressuposto, uma ação. Tem que agir, tem que fazer. Qual é o seu dever? O que você veio fazer aqui na Terra? O que nós todos viemos fazer aqui na Terra? Quais são os nossos deveres? É uma gama, né? É uma gama. Não é uma coisa só. São deveres. E porque as relações nossas são complexas demais, né? A gente não tem como adivinhar o que vai acontecer. É tanta coisa que pode acontecer no nosso dia, nosso minuto, a nossa semana, o nosso mês, nosso ano inteiro, né? Com nossos amigos, com nossas famílias. Então é uma coisa assim, é muito dinâmica as nossas relações aqui na Terra, né? As relações sociais. E os deveres que nós temos aqui, que ele vai nos exigir, suplanta. Ele vai buscar a essência da coisa. Não só esse direito que ele vai listando ali, né? Por exemplo, direito de pedir, onde empresta generosidade e colaboração. É a primeira coisa que ele fala, né? Depois desse falar que dever cumprido é a raiz do direito conquistado. Sim. E ele mesmo fala, né, dos diferentes direitos. Ele vem listando. Diz ele, né, que mesmo que a gente tenha esse direito, é engraçado ele fazer o contraponto, né? Sempre o contraponto. Tem direito de pedir, onde presta generosidade e colaboração? Tem. Primeiro ele fala que tem. Depois ele fala, mas desconhece, né? Até que ponto vai ter espontaneidade disso aí, né? Que você vai receber. Tisnar, a propósito, né? Uma palavra que a gente não costuma usar muito, significa manchar. Manchar as fontes da espontaneidade ou podar os interesses alheios. Então, é aquele equilíbrio. Basicamente, ele está falando para a gente ter um equilíbrio aqui, né, na hora de pedir. Ainda que a gente esteja acostumado a servir, a fazer alguma coisa, né? Então, emprestar generosidade e colaboração. Talvez, né, o momento, o jeito de pedir influencie. E aí vai condicionar como que a gente vai receber o retorno daquele nosso pedido. Né? Se vai ser espontâneo, se vai ser uma coisa mais forçada. É uma coisa curiosa, né? Que o Mano coloca para nós aqui, para a gente pensar. Mas legítimo, totalmente legítimo para nos fazer ter mais sensibilidade. Essa é a questão do texto todo, né? Ter mais sensibilidade na hora de afirmar um direito ou de, né, reivindicar um direito, né? Ter essa sensibilidade. O que vai interferir, né? Esse direito que eu estou falando que eu tenho aqui. Sim. O direito também fala também sobre a liberdade, né? De escolher o próprio caminho e essas coisas. É igual o começo. O começo fala, dever cumprido é a raiz do direito conquistado. Porque, né, o direito também é um dever. Todo dever tem seu direito, né? É uma boa relação. Uma boa relação. Por isso ele condiciona, né? Você tem o direito e o dever. Já cumpriu, já? Vai ficar só pedindo? Né? Vai ficar só exigindo? E aí, o que você fez? Né? O pressuposto do cristianismo, assim, das ideias cristãs, é esse. Né?
Por isso que lá no final ele fala, a gente vai chegar lá. É isso, é de fazer alguma coisa antes de querer exigir alguma coisa. E ainda assim, né, observar se essa exigência não vai constranger. É nesse sentido que ele está colocando aí nesse primeiro parágrafo. Né? Não vai, de alguma maneira, manchar mesmo a vontade aí do pessoal, né, que a Sofia colocou, a questão da liberdade, você não vai aí forçar a barra. Essa é a ideia desse primeiro direito, né, que ele coloca para nós. E vai outro. Esse outro aqui é muito interessante. Esse direito, né, de advertir. Nos setores em que a gente ensina. É isso. É alguém que está na posição de ensinar alguém, uma outra pessoa, e vai advertir, fazer uma advertência sobre alguma coisa. Aí a moderação, né, de novo apela à sensibilidade, porque ele fala assim, olha, para fazer isso, aí ele faz, cadê o dever? Né? Ó, é preciso que haja adquirido patrimônio de amor, imenso patrimônio de amor. Qual é o dever? Adquirir o imenso patrimônio de amor. É isso que ele coloca como pressuposto. E tá, mas para que isso? Para que a correção não se transforme em ofensa ou desencorajamento. Isso é muito, muito sério. Aquele filósofo Mário Sérgio Cortella, ele fala assim, que um bom líder, ele corrige sem ofender e ensina sem humilhar. Corrige sem ofender e ensina sem humilhar. É mais ou menos esse sentido. Está ensinando, mas aí o ensino vai humilhar, vai desencorajar, como ele diz. Isso aqui, o desencorajamento, às vezes pode matar um sonho de alguém. Sim. Quando a gente está, não é? Quando a gente está começando em alguma coisa, é natural a gente ser praticamente uma folha em branco, né? Aquela folha em branco ali. Então, pode surgirem dúvidas, pode surgir, às vezes, durante a experiência, alguma atividade, erros, né? E, assim, quase inevitável, para quem não tem a experiência e tal, é praticamente inevitável, por mais cuidadoso que o cidadão seja, pode acontecer isso. E nesse sentido ele fala, né? A advertência cabe até salutar. Né? Você está na posição de ensinar. É até salutar. Salutar. Advertir sobre algumas coisas. A espiritualidade, ela nos adverte o tempo todo. Por exemplo, se for pegar lá o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Qualquer livro, qualquer um, sobre esse ensino moral, tá? É o tempo todo a advertência para a gente. É muito frequente isso aí. Eles estão no exercício da função deles de nos ensinar. Advertindo também. Não só advertindo, claro, mas advertindo também. Faz parte do aprendizado. E aí quem está recebendo, aí é aquela outra coisa, né? Tem que estar aberto, obviamente, né? Disposto a aprender realmente. Porque às vezes vai ouvir o que não gosta, do tipo, não ficou bem feito? O trabalho não ficou bem feito? O trabalho poderia ser melhor. Eu acho que você consegue fazer melhor que isso. Esse tipo de coisa. Né? Não necessariamente chegando para rasgar, né? Mas algo do tipo, né, que vai desagradar, eventualmente. Ninguém gosta de ouvir esse tipo de coisa. Né? Gostar, falar, não, eu adoro ouvir que o trabalho que eu fiz não ficou bem feito. Eu não conheço alguém que vai chegar numa seara dessa, né, num nível desse. Não, eu gosto de ouvir que o meu trabalho não ficou bem feito, que a coisa que eu fiz não é boa, né, que a comida que eu fiz não é boa. Eu adoro ouvir isso. Não conheço. Não sei vocês, eu não conheço. Né? Mas, nesse ponto, cabe a quem está ensinando essa benevolência, né? Mais uma vez, essa sensibilidade, esse tato de, ao corrigir, ao advertir o que vai ser necessário, mas fazer com amorosidade. Vale a regra de ouro. Fazer de uma maneira como eu gostaria de ser tratado. Tratar da mesma maneira, como eu gostaria de ser tratado. Sim. Que nada mais é. Até porque... Pode falar. Até porque, quando você trata uma pessoa mal, a outra pessoa vai ter a liberdade de te tratar mal também.
né? Então, quando, igual você falou, quando a pessoa está estudando essas coisas, a pessoa com certeza vai ter as dúvidas dela, né? Então, você tem que estar disposto para ouvir o que a pessoa tem a dizer. Sim. É por isso que a posição de mestre, no sentido de ser aquele que ensina, né? Ela é uma posição importantíssima. Tanto por isso, né, que a Sofia acabou de dizer, de ouvir, de entender a real necessidade de quem é o ensinado, digamos assim, né, quanto para não, voltando ao texto, ofender ou desencorajar, desanimar. Não sei. Alguns de nós, por exemplo, já tivemos a experiência, alguns de nós aqui que estão assistindo, certamente já teve a experiência de passar um perrengue no trabalho, por exemplo. De ter um professor complicado, de ter um chefe complicado, alguém que chega num nível de nos desanimar de alguma coisa, ou pelo menos chegar próximo disso. É como se a gente chegasse pronto para trabalhar ou para estudar e alguém jogasse um balde de água gelada. A gente diminui na hora, você acaba o entusiasmo. Né? Olha o perigo que é isso. Geralmente quem está na posição ascendente no trabalho, alguma coisa, tem mais experiência. Geralmente tem mais experiência. Né? Aí cabe essa responsabilidade dele. Ou será que está tendo alguma dificuldade aqui? Será que seria mais produtivo uma outra área, algo do tipo, faltando informação? Será que as informações chegaram? De verdade? São questões interessantes de se observar. Então, se a gente estiver nessa postura, e é um alerta para nós também, né? A gente chegar nessa postura de ensinar, tomar cuidado para não ser tão ferrenho ao ponto de desanimar. E isso, em variadas situações, até com amigos, com família, chega até esse ponto. Em algum momento a gente poder contribuir com alguma coisa, mas não fazer de modo a destruir ali, de alguma maneira, humilhar, né, a pessoa, destruir a moral, digamos, da pessoa. Isso é uma lição que fica para a gente. Ele coloca aqui mais, né, direito de analisar. Todavia, se não tiver experiência para compreender, é possível que a observação exagerada leve a secura. É na mesma linha. Isso é na mesma linha. O de analisar e o de advertir está falando sobre o exagero aqui na análise também, né? Deve ser pura, quer dizer, vai gastar a pessoa com isso, né? Com essa análise que foi feita. É no mesmo sentido, não há tanto para acrescentar. E ele fala especificamente do direito de corrigir, né? Construtivamente, na esfera de responsabilidades pessoais. Fazendo a ressalva, né, que ainda que a pessoa esteja corrigindo, tenha aquela capacidade, ele fala brilhe o verbo, ainda que ela tenha razão mesmo, que ela está dizendo. Ele fala, se falta bondade para acalentar a esperança, quer dizer, trazer aquele aconchego para equilibrar com a esperança, digamos assim, está corrigindo, ok, mas equilibrando isso com a esperança, ele faz o comparativo como se fosse um martelo, se estivesse amassando, né, a pessoa, né, a qual foi endereçada essa corrigenda. E aí volta na frase, a mesma frase do Cortella se aplica. O bom líder, ou aquele que quer corrigir, aquele que quer ensinar, aquele que quer liderar, ele ensina sem humilhar, corrige sem ofender. Corrige de uma maneira tão elegante que a pessoa agradece. Que a pessoa chega a agradecer. Isso é com o tempo também, né? E com bastante experiência e estudo. Quanto mais alçado, levantado, na posição de ensinar, de dirigir, de gerir pessoas, de gerir processos e tal, sempre que envolva, né, outras pessoas, maior a responsabilidade na instrução quanto a isso, quanto a essa sensibilidade.
quanto a essa identificação dos padrões, até de dificuldades, da sua equipe, dos seus alunos, dos seus amigos, seja, né? Para poder fazer essa corrigenda que será em algum momento necessário, se tiver na posição de ensinar, será necessário, né? Mas sem que a gente se torne esse martelo que Emmanuel disse aqui, né? Aquele que é implacável, que não tolera nada também, ele é irritante, né? O rigor afasta e irrita. Isso está escrito no Evangelho, inclusive. Se não me engano, no capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Ele fala sobre a paciência, né? Enquanto o amor acalma, acalenta, aconchega, o rigor afasta e irrita. Isso é bastante natural. A gente vê, se a gente tem um amigo e tal, a gente até evita quando a gente se depara com isso. Não é muito raro, né? As pessoas evitarem alguém que só, né, está naquela predisposto a fazer crítica o tempo todo. Né? É natural que se afaste. Então, não sejamos esse tipo também. É outro aviso para nós, né? Para que a gente não faça, não caia nessa armadilha aqui. Um pressuposto super importante é reconhecer o quanto a gente também tem a capacidade ilimitada de fazer coisa errada, de fazer cacas, né? Em variados aspectos. Pequeno, médio grau, o grave, né? Alto grau de importância. Ainda que seja pequeno, a gente não está isento desse erro. Então, por que eu, que não estou isento de erro, que todos os dias tropeço praticamente, né, vou me arvorar a exigir que todo mundo seja perfeito? Ao meu lado aqui, ao meu redor, todo mundo seja perfeito. E, se não for perfeito, eu vou lá apontar o dedo. Olha que armadilha que é isso. Né? Armadilha. Que a gente não caia nessa roubada aí. Isso aí não é nosso, não. Melhor a gente ser mais tranquilinho, como diz o Evangelho, ser comparado à ovelha, né? Mais mansa ali e tal. Errou. Eu já errei alguma coisa parecida, ou posso errar alguma coisa parecida. Em vez de virar o apontador de dedo. Não façamos isso. Né? Não sejamos assim. E é muito ruim, né? Quando, igual a gente estava falando, sobre questão de a pessoa ser ofendida, né? É até ruim para a pessoa que está aprendendo, porque a pessoa pode ficar triste, né? Não ter, falar assim, nossa, né? A pergunta boba. E aí ele acaba se diminuindo por causa das ofensas, né? Chega a ser muito, muito ruim até. Sim. É aquela questão que vem com o amadurecimento, da empatia. Empatia. Se está perguntando, né, alguma coisa, se alguém tem uma dúvida, é porque aquilo importa, né, para a pessoa. É a dúvida dela, pode não ser minha, mas é dela. Está buscando. Né? O Aristóteles falava assim que a dúvida é o princípio da sabedoria. Né? Quem não pergunta nada, não tem nenhuma dúvida, ou está na super ignorância, ou está na ignorância, melhor dizendo, ou está na super sabedoria do universo, que não é o nosso papel aqui. Né? Tá? A gente está um pouco longe. Então é importante, essas dúvidas, né? São importantes. Ele parece coisa boa, né? Entre amigos, a gente, assim, às vezes até brinca, dá uma zoada e tal, mas cuidado até nisso, né? É que entre amigos, muitas vezes a gente sabe, né? A gente está com quem que a gente está mexendo e sabem que estão mexendo conosco também. Às vezes a pergunta é nossa, às vezes a gente é que faz a pergunta, né? Que parece boba. Faz parte do jogo. Sim. Faz parte do jogo. Sim. É que nem você falou, a gente não é perfeito, né? Então, com certeza a gente vai ter dúvidas para tirar, para tentar entender, porque cada pessoa entende de um jeito, né? Então,
Aliás, tem uma lição que é da Fonte Viva, deixei até aberto aqui na tela, chama Ir e Ensinar. É a lição 116 para referência, né? Depois quem quiser buscar. Fonte Viva também tem lições curtas e importantes, né? É do Emmanuel também. Ele chega e separa um pequeno trecho. E esse, nesse caso, é portanto, ide e ensinai. Esse é o trecho, é de Mateus também. Ele fala, aqui em síntese, em resumo, né, que o Cristo poderia ter mandado emissários e tal, né, ele mesmo quis vir aqui ensinar. É que mostra essa disposição extraordinária. Não precisava. Cristo está numa faixa vibratória, assim, uma dimensão vibracional, né, diferenciada, bem diferenciada, bem mais acelerada que a da Terra. Essa aqui é denso, né, é mais devagar, a vibração das ondas aqui é mais lenta. Tal. No entanto, aqui fala, antes de tudo se fez humilde e simples da manjedoura, né, como sabemos, honrou o trabalho e o estudo no lar. Ele está contando a história dele, né? Honrou o trabalho e o estudo no lar, aprendeu lá a carpintaria e tal, e estudou bastante também. Em plena atividade pública foi irmão providencial de todos. Ok, tá. Ele fala, com indiscutível acerto, Jesus é chamado de Divino Mestre, não porque possuísse uma cátedra, né, de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo. Não tinha isso. Não tinha ouro, não tinha biblioteca. Não porque exaltasse a palavra correta e irrepreensível, embora tivesse a capacidade para isso. Total capacidade para isso. Né? Não porque subisse o trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes. É outra parte, né? Poderia? Poderia. Ele tem autoridade. A autoridade na dimensão espiritual se chama autoridade moral. É a única. É a única. Moral. Não tem título de nobreza passado de geração a geração. Não é assim que funciona. O mérito é individual. Então, esse título moral, né, só é conseguido pelo quê? Falou no começo da lição. Dever. Dever cumprido. Então, ele poderia ter falado, poderia ter, na qualidade de mestre aqui, né, sobrepujado, né, prevalecido assim, de uma maneira arrogante e tal, mas elevação moral não combina com isso. Elevação moral não combina com isso. Frustrou muita gente, porque muita gente queria que ele chegasse como o chefe de um exército. Frustrou gente pra caramba. Chegou como um Zé Ninguém, assim, por assim dizer, sem um pedaço de terra onde cair. E aí nos revelou o caminho e ele fala que se te propões desse modo cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Né? O ensinar, aqui, ide ensinar, quer dizer, ide exemplificar para que os outros aprendam como é preciso fazer. Nesse sentido, também o texto. É a conduta. Sim. É a conduta que ele está nos exigindo. Ao dizer, você tem o direito disso, mas e aquilo? Contraponto. Ele está nos exigindo uma conduta, um dever, essa conduta, esse dever cumprido é a conduta nossa. E a sua conduta. E aí, como é que é? Eu lembro quando eu li essa parte aqui, exemplificar para que os outros aprendam como é preciso fazer, eu lembrei daquela frase atribuída a Francisco de Assis, que ela fala assim, evangelizar sempre, se preciso, com palavras. É uma frase que eu acho bem bacana. Evangelizar sempre, se preciso for, use palavras. Conduta. Você ia dizer alguma coisa? Fiquei com a impressão de ter. Eu entendi. Eu entendi bastante. Eu tô aqui lembrando que você tinha comentado sobre o martelo. Lembra? Aí eu achei aqui o parágrafo dele
Um pedacinho que até fala assim: se te falta bondade para acalentar esperança, a tua palavra se erguerá por martelo endereçado à destruição, né? E é bem isso que a gente estava falando sobre a questão de ser arrogante com a pessoa, né? E acho que não precisa ser arrogante. Esse é o grande perigo de quem acumula muita informação, por exemplo. Né? Que aí o conhecimento vai dar aquela sensação de que sabe mais, tá tudo. E aí pode correr esse risco de as palavras virar um martelo ali, né? Com arrogância. Isso é muito perigoso. Quanto mais estudo intelectual, é necessário contrapor com esse estudo, digamos, humanística, digamos assim, esse estudo religioso. Isso aqui é fundamental. Né? Qualquer que seja a seara que se proponha a seguir. Né? Mas os princípios básicos de vida são os mesmos, ainda que não seja cristão, seja de outra ordem, né? Seguindo esses princípios, essa base de fraternidade, acabou. A mensagem, ela chega, se ela for incorporada, vai ser a mesma coisa. Né? Ninguém vai exigir credencial da gente, né? Sua credencial é qual? Ah, não, eu sou espírita, eu sou umbanda, logo eu estou salvo. Não, né? Assim não, logo eu vou, né, para mundos elevados. Não é assim que funciona essa credencial, né? Cadê a autoridade moral? Cadê o dever cumprido? Está lá no comecinho da lição. Bom, continuando aqui, está falando, dispõe do direito de reclamar onde empregas a tua parcela de esforço no levantamento do bem de todos, mas ignoras o limite depois do qual as reivindicações são suscetíveis de ferir esse ou aquele companheiro em posição mais desvantajosa que a tua. Bom, reclamar pode ser demandar, exigir alguma coisa, né? Onde empregas o esforço. Aqui é onde trabalha, né? Está falando onde trabalha. Ainda que seja no levantamento de bens de todos, pode gerar mal-estar por ferir, né? Uma dada reivindicação, ferir um companheiro em posição mais desvantajosa que a sua. Então, ainda que tenha mesmo o direito legítimo de querer o melhor para você, para a categoria e tal, com cuidado para não acertar em alguém, né, que não está na mesma posição vantajosa, segundo o texto aqui. É outra observação, né, que o Emmanuel faz, mais específica. Agora, o principal, né, que está aqui no final da lição, é que o maior direito de todos, segundo ele, é aquele que nos abre as portas da felicidade, na convivência com os outros e tal, né? Que é o direito que nomearemos como sendo para todos nós, filhos de Deus, o privilégio de servir. Então, em resumo, qual é o maior direito de todos, segundo a lição? O privilégio de servir. Sim. É um direito-dever, como você tinha falado no começo lá. É um direito-dever. Sim. É o direito de ser o maior servidor. É o direito de afirmar que eu posso servir. Esse é o diferencial do verdadeiro cristão, assim dizer. Né? Esse é o diferencial. Saber que veio aqui para isso, para servir Deus. Tem a lição da sequência aqui do Fonte Viva é uma das que eu mais gosto. É uma das que eu mais gosto. Que é a possuímos o que damos. Vira e mexe, a gente retoma essa lição aqui, porque ela vai ao encontro disso aqui. Né? Ela converge nisso aqui que a gente falou. Ele fala, é mais bem-aventurado dar do que receber. É do Paulo, a frasezinha, né? Dar do que receber. Então ele fala, a gente só tem o que a gente oferece para os outros. Ele está falando do patrimônio material. A gente só tem o que a gente oferece para os outros. Então ele nos chama, no meio da lição, de mordomo. Ele fala, olha, os recursos da criação são distribuídos pelo Criador. As criaturas, a fim de que em doação permanente se multiplicam ao infinito. Tá, né? Serás ajudado pelo céu, está na lição. Conforme estiveres ajudando na terra. Então o patrimônio é imaterial. Né? Possuímos o que damos. Não te esqueças que és mordomo da vida
em que te encontras mordomo. Nós somos mordomos. A gente está aqui para servir. Servir. Então, esse maior direito de todos, que é o privilégio de servir, é para agirmos como se fosse mordomos mesmo. Né? Nas palavras de Emmanuel aqui. Cede ao próximo algo mais que dinheiro. Dá teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria, teu tempo. E, em verdade, entrarás na posse dos sublimes dons do amor, equilíbrio, felicidade, paz. Hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Aí os dons, né, as propriedades que ele diz: amor, equilíbrio, felicidade e paz. Precisa de mais do que isso? Amor, equilíbrio, felicidade e paz? Não me parece. Me parece que isso aí já resume a coisa toda. Até porque o amor já resume isso aí tudo. Só quis enumerar para ficar mais claro. Assim, vamos fazer uma lição bem didática para isso. Se falar só amor, às vezes, né, viajando, achando que né, é um sentido do amor ali, que às vezes não alcança a lição. Então vamos pôr equilíbrio, felicidade e paz. Pronto. Aí acabou. Né? Felicidade. E paz. Tem gente que só quer paz. Eu só quero paz. Pronto. Eu só quero ser feliz. Pronto. Aí põe tudo isso aqui. É assim que a gente vai conseguir esses dons, sendo mordomos na vida em que estamos. Tá bom? Ou quer mais? Realmente. Não é? Tinha um amigo nosso, quando a gente morava em Uberaba, e tinha um grupo de passe no hospital em Angote. Gosto de lembrar também essa frase. Cidadão muito assim, prestativo, trabalhador, o Marcão. Ele falava sempre tem que ter essas palavras, assim, às vezes tem dia que tem mais gente, tem dia que tem pouca gente no trabalho, né? Faltava mais gente. Ele falava: gente, trabalho aqui, ainda que tenha pouca gente, ele acontece, tal, explicava, né, para nós. A espiritualidade está sempre por aqui, etc. Então, às vezes, faltam os colegas por um motivo ou outro, mas o trabalho acontece. E, para acrescentar, é melhor a gente visitar do que ser visitado no hospital. Angote é o hospital do câncer, né, de Uberaba, para quem não é de Uberaba. Então, ele fala: é melhor a gente visitar do que ser visitado. Ou seja, né, o que tem aí nas entrelinhas? Gratidão de poder visitar. Né? Estar na posição de oferecer nosso tempo, né, para aplicar um passe e tal. Né, estar nessa posição ainda. Que estarmos na posição do pessoal que estava internado. Né? Seria mais complicado. Eu achava assim, fantástico. Né? Simples demais a frase, mas por trás dela tem muita coisa interessante. Né? Estimulando ao serviço. Esse é o mote ali da frase dele. Só para a gente poder finalizar, eu queria só ler a parte ali da citação que ele trouxe, que é de Mateus, né, do Evangelho de Mateus. Ele fala assim: e qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, como meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá seu galardão. Galardão significa reconhecimento, a recompensa. Isso é galardão. O que está dizendo se fizer um copo de água fria, algo simples, mas na qualidade de meu discípulo, com amor, vai ter o reconhecimento. Há algo parecido no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo, acho que 15, eu não sei aqui. Isso, é 15, está aqui. Fora da caridade não há salvação. Quando ele fala, né, se ofereceste coberta, né, se cobrir um dos irmãos, é a mim que cobriste. Se oferecer comida, é a mim que alimentaste. Se oferecer água, é a mim que satisfizeste. Né? Qualquer bem que fizer a esses pequeninos é a mim que fará. É no mesmo sentido. Mesmo sentido. Não com essas palavras, né, mas é isso. O alcance
A reconexão com o divino passa necessariamente pela reconexão com quem está próximo da gente, com esse próximo, né? Que Jesus nos ensina. Muito bem. Então, de minha parte, agradeço pela presença, pela paciência, pela companhia de todo mundo. Obrigado, Sofia, pela companhia aqui hoje, né? Pela estreia aqui na live. Muito bem, muito obrigado pelo trabalho de hoje, que venham os próximos, né? Abraço para todo mundo, boa noite. Sofia. Boa noite. Com Deus. Obrigada. Valeu. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau.